Estamos saudando a todos os irmãos e amigos do Portal EBD com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esta é a leitura diária da segunda-feira, dia 19 de agosto de 2024. Nós estamos no terceiro trimestre estudando sobre o seguinte tema: o Deus que governa o mundo e cuida da família. Os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Esther para a nossa geração. Lição número 8, a resistência de Mardoqueu. Para a nossa meditação de hoje, as duas leituras indicadas estão em Êxodo 23:7 e Provérbios 17:15. E o título dado para essas leituras foi Conveniência de se comprovar a acusação para não cometer injustiças. Está escrito assim na palavra de Deus. Êxodo 23:7. De palavras de falsidade te afastarás, e não matarás o inocente e o justo, porque não justificarei o ímpio. Agora, Provérbios, capítulo 17, versículo 15. O que justifica o ímpio e o que condena o justo, abomináveis são para o Senhor, tanto um como o outro. Amém. Meus amados irmãos, na sequência do nosso estudo, e desta vez permanecendo aí no livro de Esther, nós vamos falar sobre esse tema de se comprovar a acusação para não cometer injustiças. A intenção é, então, evitar o cometimento de injustiças, ou evitar a impulsividade na hora de decidir, na hora de comentar, na hora de analisar algo. Evitar, portanto, ações injustas, porque não cabe ao servo de Deus ser injusto. Pelo contrário, o servo de Deus, que tem, portanto, luz no coração, luz na mente, que é instruído, portanto, pela palavra de Deus, é alguém comprometido com a justiça. Como nós lemos em Provérbios, o que justifica o ímpio, e o que condena o justo são abomináveis para o Senhor. Na versão NVI, esse mesmo texto foi traduzido da seguinte maneira: absolver o ímpio e condenar o justo são coisas que o Senhor odeia. Então, o servo de Deus é alguém levado a ser justo, tal como Jesus é justo. Nosso Salvador é justo. Abraão, a célebre pergunta de Abraão, não faria justiça o juiz de toda a terra? Então, Deus é o justo juiz. Então, nós como servo de Deus, precisamos agir com justiça, para que não haja cometimento de ações injustas, já que Deus é justo. E aí, quando nós olhamos sobre as características, quando nós pensamos sobre as características da justiça, sem dúvida nenhuma, há várias características da justiça, como, por exemplo, a transparência, a legalidade, a proporcionalidade. Mas uma característica da justiça é a imparcialidade. Ou seja, a justiça deve ser aplicada de maneira que não haja favoritismo. Ou seja, que todo mundo seja tratado de maneira igual. Isto é, com equidade. Com equidade, melhor dizendo, garantindo que as pessoas sejam tratadas com equidade, sem favorecer um ou outro. Ou seja, isso é a imparcialidade. É respeitar a imparcialidade, não tomar partido.
Quando a Bíblia fala que Deus não faz acepção de pessoas, essa expressão, fazer acepção de pessoas, é justamente, significa exatamente o quê? Que Deus não age com favoritismo. Assim deve ser, então, cada um de nós. Deve ser o servo de Deus. Para que, para que não haja o cometimento de injustiça, uma das práticas salutares é justamente a imparcialidade. Veja que, quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos vários casos de tanto de justiça quanto de injustiça. Poderíamos citar, por exemplo, pessoas injustas, pessoas precipitadas, né? Pessoas que não medem ou não mediram as suas consequências. Por exemplo, poderíamos pensar em Caim como alguém movido por ciúmes, né? Alguém que não refletiu sobre as consequências e foi injusto, ou Saul, né? Ou os irmãos de José, por exemplo. E lá no livro de Esther, o próprio Amã, como ainda, ainda vai ser estudado ao longo do trimestre, além de Ananias e Safira e outros. Mas eu queria aqui mencionar Eli, né? Eli, o sacerdote Eli. Por quê? Quando nós lemos lá 1 Samuel, capítulos 1, 2, 3 e 4, nós vemos ali um pouco da história de Eli, tá certo? E essa história mostra exatamente essa ação injusta. Por quê? Porque Eli foi uma pessoa impulsiva. Vamos lembrar aqui. Ana queria ter um filho, estava orando incessantemente a Deus para que Deus lhe desse um filho. E quando ela estava orando assim, bem fervorosamente, bem continuando o seu desejo de buscar a Deus para que Deus lhe desse um filho, o que fez Eli? Eli olhou a Ana ali aflita, orando a Deus, sem emitir sons com a boca, mas só movimentando a sua boca, né? E aí Eli considerou Ana embriagada, bêbada, né? Ou seja, ele acusou Ana de maneira impulsiva, descuidada, sem considerar toda a situação, sem falar com ela, mas ele foi precipitado, foi injusto. E nós sabemos que a história de Eli não é a das melhores, né? Quando nós examinamos com calma, apesar de Eli ter vivido bastante tempo, apesar de Eli ter tido um sacerdócio longo, apesar disso, quando nós olhamos com calma a história de Eli, nós vemos vários problemas que não devem ser repetidos pelo servo de Deus, em especial por um líder, né? Por exemplo, Eli não foi cuidadoso em relação aos seus filhos, né? Não tratou, não teve firmeza em relação aos pecados de seus filhos, né? Ele não teve uma liderança firme também em relação a, a Israel, né? Mas aqui eu queria mencionar, em especial, isso, essa, essa, essa atitude de julgar precipitadamente, né? Então ele não cuidou de seus filhos, não disciplinou os seus filhos, né? E agiu de maneira precipitada, impulsiva e, portanto, de maneira injusta. Ora, para que nós não façamos o mesmo, é preciso que nós
ouçamos todos os envolvidos no caso. É preciso que nós avaliemos cada lado envolvido em uma determinada questão, para que nós não sejamos como Eli, que foi precipitado ao considerar Ana bêbada e assim agiu com injustiça com a serva de Deus. Que nós não sejamos como Eli. Não sejamos como Eli. Mas imitemos Jesus, que era justo, que é justo. E assim certamente nós vamos agradar a Deus e assim certamente nós não vamos cometer injustiças. Que Deus nos ajude e nos capacite. Amém.